Hoje não é 1º de abril, né, a data que dedicaram em homenagem à mentira. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma reprise resumida, para quem ainda não assistiu, de 3 vídeos, tá, que eu fiz aqui no canal sobre os maiores mentirosos que já pisaram nos púlpitos evangélicos do Brasil. Se o diabo é o pai da mentira, essas 3 figuras eram os netos do diabo. Ambos já foram pro além, nenhum deles está vivo hoje. Mas os testemunhos mentirosos que eles contaram nos púlpitos de muitas igrejas estão rodando aí pela internet afora. Mas antes de colocar a reprise dos vídeos, eu quero pedir que vocês ajudem esse canal a chegar a mais pessoas, compartilhando esse vídeo com amigos, familiares, né, nos grupos da igreja, nos grupos da sua comunidade. Também deixe o seu like, que é muito importante e é grátis. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E deixa eu falar uma coisa aqui bem rapidinho. Pessoal, eu conheci uma galera top que entende sobre bem-estar e sobre saúde. Eles têm uma linha de produtos naturais, tem esse aqui, o Cut, que é o emagrecedor natural, e tem esse carinha aqui, o Privilégio, que é um suplemento 100% natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Ele é natural, tem certificado na Anvisa. Só nesse frasquinho aqui tem uma bomba contra infecções. Esse aqui é um combo poderoso para você aumentar a sua imunidade contra as doenças e patógenos provenientes do inverno, tá? E tem uma surpresa especial para as primeiras 500 pessoas que forem adquirir esse produto, né, que eu vou falar no final do vídeo. Então eu peço que você fique até o fim desse vídeo e não saia daqui. Quem será o mais mentiroso? O falso ex-bruxo Tio Chico, ou o falso ex-bruxo da Globo Aldo Nascimento, ou o MC Guina, o falso ex-integrante dos Racionais? Assista esse vídeo e deixe a sua resposta de qual é o mais mentiroso aqui abaixo nos comentários. Bora pra reprise. Vocês me pediram para que eu falasse sobre o bruxo Tio Chico, né? Irmão Carlos Einar fala do Tio Chico, né? Será que o testemunho do Tio Chico é verdade? Né? Comenta sobre ele. Eu não sei se é para rir ou para chorar de desgosto com o que esses caras fazem com o evangelho. Eu não sei se todos tiveram o desprazer e a insatisfação de ouvir o testemunho do falso bruxo mentiroso Tio Chico. Não que Deus não tenha poder de fazer além do que esse camarada mente nos seus relatos, mas é surreal o que esse cara fala. Ele perdeu de fazer dinheiro como roteirista de filme de comédia policial. Ele é um ótimo ator, por sinal, porque ele interpretava muito bem as suas fantasias absurdas. O tal ex-bruxo Tio Chico, em seu último testemunho, quando ele tinha lá pelos seus 58 anos de idade, ele afirma que fazia 17 anos que era cristão. Então até os 41 anos dele, ele aprontou muita coisa. E eu tive o capricho de pegar o testemunho desse cara, de mais de 1 hora e 50 minutos, e eu resumi em 4 minutos as maiores mentiras já contadas por um pastor em cima de um púlpito. Veja aí com os teus olhos e com os teus ouvidos. Com 10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo e fui crescendo, tendo cargos dentro do espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambônia, Ogã, Babalorixá, Magro e Bruxo. Considerado o 2º maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, lia mão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo de Canto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus. E hoje eu sou de Jesus Cristo. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Eu entrego a alma da minha filha, onde eu dei a minha filha, com 2 anos de idade, com 7 meses de idade. E com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Eu cheguei a participar do Comando Vermelho. Eu fui chefe do Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, no Morro da Rocinha. Eu me envolvi com bastante coisa. Eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil. Fui chefe de gabinete concursado 8 anos pelo Banco Central do Brasil, lá em Brasília. Os carros mais fracos que eu usava, eu tinha uma limousine, uma Mercedes-Benz, uma BMW e uma Ferrari. Essa BMW era toda preta, eu tirei todos os bancos de trás, aquele espaço que ficou.
eu mandei uma pessoa adaptar todo o carro para um centro espírita, fazer rituais dentro do meu carro, onde eu montei um quartinho de santo, um gongá, e eu fazia ritual. E abri um letreiro no painel do meu carro escrito assim, trono de Satanás, e no para-choque traseiro era escrito a turma do capeta. Eu conheci o Brasil todo em 68 países. Fui representante de eu tive várias representações aqui no Brasil, como a Neolife do Brasil, Guaraná Tropical do Brasil, da Amazônia, outras grandes representações. Eu tinha muito dinheiro. Eu transferia todo o dinheiro do banco e dos clientes do banco para minha conta, na sexta-feira, e aplicava no overnight. Na segunda-feira eu devolvia o dinheiro do banco dos clientes. Então toda segunda-feira eu tinha de 15 a 20 milhões de cruzeiro só de juros. Ele me transformou em estelionatário. Hoje eu tenho um processo da Polícia de Brasília, considerado o maior estelionatário do Distrito Federal, onde eu falsificava documento, talão de cheque e dinheiro. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho, aonde eu traficava, coordenava mais de 300 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e Goiânia. Lá eu andava com o Fernando Beiramar, com Escadinha e com o Massim VP. Agora eu vou fazer vocês sorrirem. Porque todo pai de santo que recebe pombogira, ele fica afeminado. Alguns não falam que eu tenho vergonha, mas é verdade. Eu recebi uma pombogira, Padilha, que 6 meses era homem e 6 meses era mulher. Meio homem, meio mulher, né? Onde ele me usava para escandalizar o nome da minha família, o meu corpo, a um ponto de sair vestir saias, curtinha, usava sapato alto, salto fino, usava brinco, batom e uma peruca loira e saía dando escândalo dentro de Brasília. Que situação! Eu cheguei a um ponto a desfilar no desfile de gay. Eu era conhecido como Tio Chico do Espiritismo. E no homossexualismo era brasa viva. Eu dei 2 tiros de escopeta no filho meu quando ele tinha 8 anos. Fui me infiltrando mais no Espiritismo. Aonde eu trabalhei no cemitério à meia-noite com corpos, com necromancia e necrofilia. Eu fui bruxo do Dr. Oreste Quécia. Eu ganhei 45 mil e um carro 0 quilômetro para fazer um ritual para matar uma pessoa no ritual de magia negra. Eu ganhei 1 milhão para fazer um trabalho para matar o Chacrinha. Eu fui bruxo da Globo. E o diabo apareceu para mim e disse: mata o teu filho. Se tu não matar, quando ele ficar rapaz, ele vai te matar, porque ele é a tua maldição. E por obediência ao diabo, eu fiz essa tragédia. Eu peguei a escopeta, entrei no quarto do meu filho e chamei pelo meu filho. Eu dei 2 tiros de escopeta no meu filho. Quando o meu filho caiu, eu incorporei com tranca-rua, peguei o punhal do tranca-rua, quebrei o tórax do meu filho e abri ele até embaixo. Olha, meus irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer milagre. Mas, gente, não conte nada que você não possa provar. Porque não existe só pessoas tapadas nas igrejas. Tem pessoas que têm o cérebro. E quando ouve marmotagens como essa, como eu a primeira vez, eu logo duvidei. Eu não duvido do poder de Deus. Mas desse cara eu duvidei sim. Ele foi de tudo que é religião. Passou em várias hierarquias dentro das religiões. E nós sabemos que cada religião leva anos para você subir degraus em cada uma delas. Ele foi do Comando Vermelho, foi do Banco Central, foi representante de empresas, foi milionário, matou filhos, sacrificou pessoas. Nem com 200 anos de vida esse cara teria toda essa experiência. E tem gente que acredita nesse doido. O testemunho desse falso bruxo e falso pastor Tio Chico, por conta desses detalhes cabulosos, recheados de crimes hediondos, chamou a atenção da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Distrito Federal, também de representantes de conselhos de pastores, agentes da Polícia Civil, representantes do Ministério Público, que chamaram o Tio Chico para depor junto dos pastores assembleianos. E o Tio Chico teve que responder às indagações da polícia. Ele teve que responder aonde foi sepultado o corpo das filhas, que ele confessou no testemunho intermatado, por ordem dos maçons. Ele teve que explicar o paradeiro da escopeta que ele utilizou para atirar no próprio filho, dizer aonde se encontram os túmulos que ele violou. Vocês ouviram aí que ele afirmou que ele cometeu necrofilia? Não sei se vocês sabem o que isso significa.
Necrofilia é relações íntimas com cadáveres. Sob a pressão das autoridades e dos pastores, ele caiu no choro e, completamente envergonhado e nervoso, ele chocou os investigadores com a resposta que ele deu. Ele afirmou que inventou todas essas histórias absurdas porque ele não tinha profissão, não tinha estudo e precisava ganhar a vida de alguma forma. Aí questionaram se ele não tinha medo ou receio de ser desmascarado por algum pastor, e ele disse que não se preocupava com isso. Ele falou que os pastores não estavam nem aí se era verdade ou mentira o que ele contava. O que importava para os pastores era conseguir levar alguém em suas igrejas que pudessem chamar a atenção das pessoas para terem seus cultos lotados, cheios de pessoas que acreditassem em tudo que ouvissem, sem fazer muitas perguntas, e que acabavam enchendo os bolsos deles com as ofertas em dinheiro que eram arrecadadas nos cultos aonde o tio Chico estava. Cada uma dessas autoridades que recolheram o depoimento do tio Chico, ambos, cada um em seus departamentos, registraram ocorrências contra o bruxo, tio Chico. O tio Chico teria que responder por alguns crimes que não tinha como ele negar, pois vários DVDs do testemunho dele foram apresentados e jogados na mesa pela polícia. Tio Chico não tinha como apresentar outra desculpa, não teria como ele se eximir das confissões que ele deu em centenas de igrejas em todo o Brasil. O momento mais crítico foi quando os policiais, diante dos representantes das convenções, das Assembleias de Deus e das afiliadas e do Conselho de Pastores, perguntaram ao tio Chico, perante todos esses ministros evangélicos e diante todas as autoridades policiais, se era mesmo verdade tudo o que ele contava e o que estava gravado naquele DVD de testemunho. E tio Chico acabou confessando não serem verdadeiras as declarações, o seu testemunho. Ele ficou envergonhado ao ter que negar tudo diante dos representantes evangélicos e das autoridades da polícia. Essa iniciativa dessa apuração, desse suposto testemunho, partiu das convenções das Assembleias de Deus junto com o Conselho de Pastores, porque alguns pastores perceberam e viram inúmeras contradições no testemunho do tio Chico e resolveram apurar e tirar de circulação esse mentiroso que vivia mentindo e enganando de forma absurda os mais simples e humildes. E quando terminou a acariação da polícia, o mentiroso do tio Chico precisou de atendimento médico, passou mal. Ele estava em estado de choque, ficou em choque emocional, bebeu muita água e precisou de cuidados médicos. O Conselho de Pastores pagou as despesas médicas e deu uma chamada nele e falou para ele: olha, tio Chico, procura criar temor de Deus e vergonha na tua cara e para com essas mentiras e vai trabalhar, viver de forma digna e justa, trabalhando como qualquer outra pessoa para ter o pão de cada dia e cuidar e zelar da família. Depois que o tio Chico saiu do hospital, ele foi conduzido à delegacia local lá de Brasília, registraram contra ele ocorrências por falsidade ideológica, charlatanismo, ocultação de cadáver, crime contra a economia pública, violação de túmulos, calúnia, difamação, evasão fiscal. Ele foi obrigado a permanecer em Brasília, comprometendo-se a não sair da cidade sem a autorização da justiça. Depois de 15 dias desse ocorrido com a polícia, no dia 6 de março de 2018, essa lenda, eternizada pelas suas mentiras, deixou a existência na terra dos viventes para aguardar a segunda ressurreição e ir mentir sentado no colo do diabo no lago de fogo e enxofre no último dia. Assim foi o trágico fim do falso ex-bruxo e falso pastor e finado mentiroso Francisco Vieira, que mentia, contava suas lorotas porque sabia que ninguém iria pedir provas, porque ele nunca apresentou provas do que ele contava era verdade. Quem de vocês que me assiste aqui no canal que nunca ouviram um testemunho em suas igrejas e ficaram com uma pulga atrás da orelha ou meio duvidando, e o nosso senso de temor a Deus dentro de nós nos repreender imediatamente, dizendo: não duvide do poder de Deus, não descreia das obras que Deus faz na vida do seu povo. É claro que Deus, ele ainda opera na vida dos que o buscam com sinceridade. E o povo de Deus, que eu me refiro, são todos os crentes espalhados nas mais diversas denominações. Na sua maioria são pessoas humildes, pessoas simples, sem estudo, presas fáceis de serem enganadas pelos tais ex-isso, ex-aquilo, ex-traficante, ex-pai de santo, ex-assaltante, ex-satanista. Eu creio que exista um ex-alguma coisa convertido a Cristo, quando ele pode provar a veracidade do seu testemunho através do seu relato. Como no caso do pastor Flávio Amaral, ex-travesti, ele prova com fotos, com relatos verídicos, que ele é um ex-travesti.
Porém, alguns outros ex-isso, ex-aquilo, estão nos púlpitos mentindo e enganando pessoas simples com testemunhos falsos e mentirosos. E hoje eu quero falar do famoso ex-bruxo da Rede Globo, Aldo Nascimento, que mentia descaradamente nos púlpitos das igrejas evangélicas, principalmente nos púlpitos das Assembleias de Deus. Aldo Nascimento tinha uma vida paralela. Alguns dias do mês tinha agenda para pregar nas igrejas. E nas horas de folga curtia barzinhos, prostituição, mulheres, negócios ilícitos. E acabou tendo um fim trágico dentro de um bar na cidade de Goianinha, litoral sul do Rio Grande do Norte. Hoje você vai saber o que acontece com quem anda mentindo nos púlpitos, enganando as pessoas, brincando com a igreja de Deus. E a figura que eu quero falar aqui hoje é do pseudo-pastor Aldo Nascimento, que ficou famoso no Brasil inteiro contando o seu suposto testemunho de ter sido um dos maiores bruxos da Rede Globo, alegando ter feito trabalhos de magia negra em favor do trapalhão Renato Aragão. Afirmava ter sido servo do cão fazendo as maiores atrocidades em nome da magia negra. Ele falava, mas não provava nada, como tem muitos aqui que dizem serem ex blá blá blá, existe ex aquilo e não provam nada, né? E esse Aldo Nascimento pregava em tudo que era igreja. Na verdade, tem pastores que são simples e querem trazer algo de edificação para suas igrejas. Já outros pastores são picaretas mesmo, porque no caso do Aldo Nascimento, com certeza ele recebia para ir pregar nessas igrejas, para contar o seu testemunho mentiroso. E a oferta que era recolhida naquele culto, né, naquele coador de café gigante, geralmente é dividido com o pastor meio a meio. E o Aldo Nascimento sempre estava indo às igrejas, ele tinha uma agenda enorme, inclusive a agenda dele estava com compromissos até esse ano de 2021. Veja esse post convidando as pessoas para um culto onde esse cara iria estar pregando nos dias 14 e 15 deste mês de agosto agora. Porém, o pior aconteceu. O ex-pastor falso bruxo da Rede Globo nunca mais vai pregar em igreja nenhuma e nem contar suas mentiras. Eu já falei diversas vezes aqui e torno a dizer, Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear isto, colherá. Eu comentei da maluca que queimou a Bíblia e acabou descobrindo que estava com câncer. Teve gente que perguntou, se Deus castigou ela, por que não castiga esses pastores fraudulentos? Calma, o carneiro de cada um chega cedo ou mais tarde, mas chega. E para esse coitado do tal do Aldo Nascimento, o carnê ou o boleto dele chegou. O cara estava envolvido em farras, bebedeiras, prostituição e, pelo que consta, estava envolvido em negócios ilícitos. E isso conjuntamente com a vida de pastor e pregador. Dá para acreditar numa coisa dessa? O cara era pastor e pregador e contava testemunho, e nas horas de folga era um baita de uma tranqueira, prostituta e tudo que de ruim, de nojento que você possa imaginar. Se não estivesse gravado, daria até para não acreditar. Olha só, essa pregação é uma das pregações que ele fazia nos púlpitos das igrejas. Olha a cobrança que ele fazia, cobrando santidade das igrejas que ele pregava. A gente podemos enganar qualquer pessoa, só não enganamos a Deus. E Ele é o único que tem poder de nos levar para o céu e enviar para o inferno. Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas na verdade são lobos? Agora veja esse vídeo, que foi o último vídeo que ele mandou para a esposa de dentro de um bar, antes de morrer alvejado a tiros nesse mesmo bar. Fala, meu preto. Tô aqui fumando um aqui com os amigos aqui, ó. Barzinho aqui, mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aqui, ali, ó. Ó o lugar ali, ó. Cadê a porra? Ali, ó. Cadê essa pessoa mostrando, né? Ali é o lugar que os caras vão tocar, caralho. Agora a gente tá só aqui tomando uma, só a gente. Mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aí. Daqui a pouco tem mulher com força aqui. Vem-se embora pra cá. Cadê a porra? Olha, eu não estou fazendo merchan aqui, tá? Eu não conheço o dono desse canal que eu vou citar aqui, que é o canal Fatos e Verdades, tá? Ele não me pediu para me estar divulgando o canal dele, mas é um canal sensacional, um canal com conteúdo cristão que faz trabalhos investigativos no mundo gospel, faz um trabalho excelente. E ele não trabalha com achismos, mas com veracidades dos fatos. E ele fez alguns vídeos sobre a vida do Aldo Nascimento que eu indico que vocês assistam, que tem muita coisa nojenta sobre a vida desse cara. Ninguém sabe por qual circunstância que ele foi morto a tiros.
É óbvio que ninguém morre de graça a não ser por bala perdida. E a vida pregressa dele, né, uma dupla personalidade, acabou com um fim trágico. Brincou com Deus, brincou com a fé das pessoas. Eu tenho certeza que ele colheu o que ele plantou. E ainda no último dia, no juízo final, ele vai ter que acertar as contas face a face com Deus. Muitos púlpitos se transformaram em picadeiros e igrejas viraram pão e circo. Os líderes liberam os seus altares e seus púlpitos para farsantes mentirosos em troca das boas e vantajosas ofertas que entram em seus bolsos. Os palhaços fazem os seus teatros enganando pessoas devido à falta de discernimento de muitos crentes, né, que acreditam em tudo o que lhe é contado em cima de um altar, em um púlpito. E por isso que de tempos em tempos, a cada época, aparece um comediante, um farsante. E um homem conhecido como um dos maiores mentirosos que já pisou nos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras. Vocês devem ter ouvido falar do MC Guina. Um homem que viveu um personagem, uma vida fictícia repleta de mentira, enganando a inocência e a simplicidade do público evangélico. Com isso conseguiu destaque e fama, mentindo ter sido vocalista de um dos maiores grupos de rap do Brasil, os Racionais MCs. Brincou com Deus e brincou com os Racionais, que ficaram furiosos com suas mentiras. Um dos integrantes do grupo relatou em um podcast que na época chegou até a pensar em matá-lo por fazer acusações contra o grupo e usar indevidamente a imagem e o nome dos Racionais para se promover e ganhar dinheiro enganando os evangélicos. Não se sabe qual é o testemunho mais cabuloso e mentiroso, se é o do falso ex-bruxo Tio Chico ou do MC Guina. Pois é, minha gente, não existe uma farsa que dure para sempre. E o fim da farsa desse ator MC Guina chegou ao fim de uma forma misteriosa. Ele foi um dos maiores atores que já existiu no meio gospel evangélico brasileiro, contando o seu fantástico e cabuloso testemunho de uma vida criminosa cheia de detalhes que mais parecem filmes hollywoodianos. E uma das suas maiores mentiras é ter sido vocalista do grupo mais famoso de rap do Brasil, os Racionais. Tornou-se uma celebridade gospel. Sidney Lourenço de Araújo, artisticamente se denominava MC Guina, ex-Racionais. Esse cidadão enganou cristãos no Brasil inteiro, contando testemunhos mirabolantes que deixavam muitos pastores assustados com as mentiras que ele contava. Se eu estivesse andando na moto, eu parava a moto e dava rajada de metralhadora no ponto de ônibus, dentro do salão de baile, na porta de colégio, não estava nem aí. Usado mesmo pelo demônio. Esse homem contava tanta mentira nos testemunhos que deixavam até os pastores em dúvida. Meus queridos, além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Guina foi simplesmente uma pessoa que se aproveitou da oportunidade e a ingenuidade do público evangélico através de uma ideia genial. Sidney decidiu incorporar um personagem de uma das músicas mais famosas dos Racionais por nome Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do álbum Sobrevivendo ao Inferno, do grupo Os Racionais. A música traz a história fictícia de um jovem que se envolveu com um criminoso por nome de Guina, temido e respeitado na comunidade. Esse homem ensinou a esse jovem sobre como ter sucesso no mundo do crime. Mano Brown, um dos vocalistas do grupo, destaca em uma música a personalidade de Guina. O Sidney Lourenço de Araújo decidiu incorporar o Guina da música dos Racionais porque já existia um ex-backing vocal dos Racionais chamado Rini ABV, que se parecia muito com Sidney. Ele ajuntou o Guina, o personagem da música, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, e mesclou a sua semelhança com Rinha, que tinha participado do grupo dos Racionais, e passou a partir de então a se apresentar em igrejas do Brasil inteiro como o MC Guina, ex-vocalista dos Racionais. E se não bastasse, ele fazia acusações gravíssimas contra os integrantes do grupo. Quando eu olhei, a arquibancada estava lotada e o gramado também estava lotado, porque show do Racionais MCs de rap lota de ladrão. E ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, senão estavam bem de vida. Só com porcaria.
Devido ao DVD do falso MC Guina contando o seu testemunho mirabolante, essa marmotagem chegou aos ouvidos dos integrantes do grupo Racionais, que foram até uma igreja onde Guina iria apresentar as suas mentiras para ali desmascará-lo publicamente. Tem um cara oportunista, né? Do qual eu ouvi esse cara. Foi que me contaram. Falaram, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina e pá. Falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É, o Guina lá na Zona Leste. Falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Vamos colar lá. Aí eu nem avisei os outros caras, mano. Nem avisei o Brau, os outros caras nem avisei. Aí já sonei uns mano na quebrada. Falei, vamos lá, mano. Pá, já fomos em 2 carros, já pronto, vamos lá. Eu cheguei, mano, um evento histórico na quebrada. Telão e pá, igreja lotada, mano. Pá, caralho, papai de tiazinha. Aí eu entrei na igreja, chamamos um responsável, né, mano? Primeiro eu entrei, chamei o responsável, falei, mano, a parada é o seguinte, a gente tá aí, que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal, pá, pum, pum, pum. Explicamos pro cara e é uma pessoa responsável pela igreja. Ela falou, tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar, por favor, não faça isso nada com ele não bate nele aqui na igreja, não sei o que tem, papá, me promete. Eu falei, não senhora, eu vou prometo, senhora, pode deixar, não vai acontecer nada disso. Maldita hora que eu prometi, prometo. Tá, aí sentei lá nas cadeiras que nem, né, mano, virei lá, pai, tô vendo o cara, mano, o cara pregando, velho, falando do Brau. Não, que tal dia eu tava com o Brau, caralho. Tal dia quando ele chegou, falou que tava comigo. Não, que eu tava com o pá, o KLJ. E falei, em nome de Jesus. Aí a igreja, mano, loucura. Eu vendo o cara assim, não acreditando. Falei, mano. Aí esperei passar tudo e tal. Aí chama ele lá pra nós trocar umas ideias. Aí ele apareceu, eu falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Não, que foi, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Eu louco pra amassar ele. Tinha prometido na igreja, coisa séria, coisa séria. A mão tremendo, cara. Só que ele, mano, era um cara, se eu desse um soco nele, eu ia matar ele, eu ia assinar um homicídio, porque ele tinha tipo um negócio aqui, tá ligado? De respirar, aquelas paradas de respirar aqui. Olhei ele e falei, cara, esse cara não aguenta um soco, velho. Falei, mano, pelo amor de Deus, tal, faz isso não e tal, pra não dar problema e pá. Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Você acredita que deu força? Não, mas deu força pra ele continuar, porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Tá ligado? Os caras tá ligado? O cara queria bater nele. Não, que vai falar, não, mano, não bate no cara, não é pra bater no cara, não é pra bater. Não, que não é pra bater no cara, não é pra bater no cara. Aí ele ganhou força. Aí ele falou, aqui, mano, dá nada, os caras me pegou na mão, não deu nada. Entendeu? Só que, por a gente ter ido numa congregação, na igreja, a gente pensou que isso poderia se espalhar, que isso aí poderia, né? Só que nada, mano. Aí entra o lado da vaidade, da igreja lotada. Interessa se é o falso profeta. Não interessa. Né? A igreja precisa estar lotada. O rapper Ice Blue foi confrontar o farsante Guina e foi impedido por pastores de usar violência contra o farsante. Isso deu a Guina mais impulso para continuar manchando a reputação e o nome do grupo dos Racionais. Como ele não era bobo, ele passou a andar com seguranças e dizia que estava sendo perseguido e ameaçado pelos Racionais por contar supostos crimes praticados pelo grupo. Ganhou dinheiro, o cara ganhou dinheiro. Depois disso, só que ele começou a andar com 2 seguranças, depois que a gente se encontrou. Muitas pessoas até hoje acreditam no falso testemunho e defendem as mentiras de Guina. E uma das narrativas seria por que os Racionais deixaram essa mentira se estender por tanto tempo.
Mano Brown veio a público há uns anos atrás desmascarar de uma vez por todas esse personagem MC Guina que nunca foi integrante dos Racionais e nunca existiu. O Raul Vinícius está perguntando se você pode falar brevemente sobre o Guina, que se diz um ex-Racionais. Falar desse cara, esse é um personagem, cara, que pulou do livro. Imagina o Pinóquio. Imagina o Pinóquio, cara. Boneco de madeira começa a falar, esse Guina aí. Talvez se eu tivesse dado o nome real da pessoa que estava envolvida no B.O. na música, não aparecia esse cara, mas eu dei um nome fictício e ele realmente. É triste saber que no Brasil muita gente vai na igreja para ver o cara mais pelas essas ideias do que pela ideia em si, né? Muita mentira junto, esse cara não existe. Nunca existiu. Guina não foi somente desmascarado pelos integrantes dos Racionais que ele dizia fazer parte, mas também por sua ex-esposa, Ana Cristina, que ele dizia em seu testemunho que ela era backing vocal da banda Oficina G3. Isso resultou na separação dos dois, pois ela não concordava com o testemunho mentiroso e falso que ele fazia em nome de Deus. Eu me separei dele em setembro de 2006, né? Eu tinha 19 anos quando eu me separei dele. Eu não quis mais ficar com ele porque eu falava para ele parar de contar esses testemunhos falsos e ele não parava. A minha esposa é professora de canto. E quando eu fui ver, tinha um monte de CD rolando com meu nome, dizendo que eu era ex-vocalista da banda Oficina G3, sendo que na banda Oficina G3 nunca teve mulher. Nunca teve uma integrante feminina na banda. A minha esposa é a Ana Cristina, back vocal do Oficina G3. Então eu falei pra ele assim, você é louco, meu. Colocar o meu nome lá no testemunho falso, ainda falar que eu era ex-integrante da banda Oficina, sendo que eu nunca fui. Você pirou de vez? É uma loura de 1,90 m, olhos verdes, cabelo encaracolado. O bicho é tão mentiroso que ele fala que eu sou uma loira de 1,90 m, né? Eu tenho 1,70 m de altura. Aí eu não consegui mais, sabe? O cara já tinha o quê? Ele era 22 anos mais velho que eu, né? Eu tinha 19 anos, né? Ele já tava aí com o quê? Com 41. Ele não ia mudar, né? Uma menina de 19 anos não muda um cara de 41 anos, né? Então aí eu preferi me divorciar dele, eu me divorciei. Então, ele nunca foi do Racionais MCs, né? Infelizmente ele enganava muitos, né? Mas em questão a isso, ele vai prestar contas com Deus, né? Cada um vai prestar contas de si, né? O falso MC Guina desapareceu misteriosamente sem dar notícias e um apresentador de rádio chamado Luciano Moura decidiu entrar em contato com a esposa do Guina para agendar uma entrevista com ele na rádio. O objetivo de Luciano Moura era desmascarar MC Guina porque não aguentava ver tanta gente sendo enganada com a farsa dele. Veja o depoimento de Luciano. Minha proposta, quando eu liguei para ele no dia 27 de dezembro, era para chamar ele lá para ir pro estúdio, chamar ele de canto, trocar uma ideia federal com ele e falar assim, Guina, acabou aqui, vamos fazer um trabalho diferenciado? Vamos fazer um trabalho de divulgação diferente? E assim vai, né? Vamos divulgar agora que o Guina se regenerou, se converteu e que está buscando uma nova vida com Jesus. Era isso que eu ia fazer. Porque eu conheci Racionais de perto, entendeu? Tudo aquilo que ele conta, desde quando ele apareceu em 99, sei lá quando foi que apareceu, 97. Desde quando ele apareceu, na verdade, eu sempre fui contra, né? Desde a época do Orkut, e sempre bati na tecla. Então, sou uma testemunha verdadeira que ele era falso mesmo. Então, vamos entender uma coisa. A partir do momento que a pessoa começa a contar do Racionais, começa a contar que levou não sei quantos tiros, que a bala anda no seu corpo, começa a contar que uma senhora, uma velhinha, interrogou ele, chamou ele para Jesus e parou ele no meio de um show. Qualquer coisa que ele falar não é verdade. Que era compositor disso, que era compositor daquilo. Ele não era compositor, não era nem cantor de rap. É apenas uma pessoa que construiu uma história, construiu uma mentira e acreditou na própria mentira. Então o caso dele já era de doença, né?
esquizofrenia. Então ele já tinha uma dupla personalidade. Ele já acreditava na própria mentira que ele contou. De tanto ele fala que ele era o Guina dos Racionais, que ele acabou se tornando o Guina dos Racionais, mas o Guina falso, né? E eu liguei no dia 27 de dezembro eu liguei para trazer ele para ser entrevistado no meu programa, né? Para ver a versão dele, o que queria conversar e tal. Aí no dia que eu liguei, a mulher dele falou que ele tinha sido enterrado, né? Morreu de embolia pulmonar. E aí foi nesse dia, a partir desse dia, que eu perdi o contato com ela, né? Luciano não teve êxito em ter MC Guina em seu programa de rádio. E o que tudo indica, o personagem MC Guina faleceu junto com Sidney Lourenço de Araújo no dia 26 de dezembro de 2017, supostamente por pneumonia. Assim foi o trágico fim do falso ex-MC Guina, que mentia e contava testemunhos falsos, porque sabia que ninguém iria pedir provas. Então, meus irmãos e irmãs, que esses elementos sirvam de exemplo, mostrando para nós que nós não podemos viver uma vida dupla. Ou somos crentes em Jesus, ou somos filhos do diabo, que ele é o pai da mentira. Ou falamos e andemos na verdade, ou manifestemos as obras do pai da mentira, o capiroto. Que haja mais discernimento nas pessoas, nos crentes. Não é porque em 3 aos Coríntios diz que a caridade tudo crê, que não suspeita mal, que eu e você somos obrigados a acreditar em tudo que é tranqueiro que aparece com uma Bíblia debaixo do braço em cima de um púlpito, contando as mais fantásticas e absurdas histórias para enganar os simples. E infelizmente, quando esses picaretas contam esses testemunhos mentirosos, o povo, glória a Deus, aleluia! A igreja tem que ficar alerta para que nenhum de nós, nenhum de vocês caiam nessas conversinhas, tá? E quando vocês ouvirem algum testemunho fantasioso e mentiroso, peçam provas, questionem. Quem sabe assim, esses mercenários mentirosos, eles deixem de enganar os cristãos nas igrejas. Porque o que falta em muitas denominações é o discernimento do espírito. Quando você recebe o dom do discernimento, o diabo não te engana nunca mais. Deixa eu te falar uma coisa, algo muito importante, tá? Eu estou maravilhado com esta linha de produtos naturais, tá? Esse aqui é o Cut, emagrecedor natural, e esse aqui é o Privilege, tá? O seu mais novo aliado contra inflamações, infecções, gripes crônicas e micro-organismos infecciosos. A fórmula desse produto foi desenvolvida com vitamina C e vitamina D, com beta-glucan, zinco, própolis e mais outras misturas que juntas criam uma barreira em seu organismo, aumentando a sua resposta imunológica contra inflamações, infecções e alergias. É um suplemento para toda a sua família. Se você quiser adquirir esse produto maravilhoso, o frete é grátis para todo o Brasil, ele está com um preço acessível, tá? Que você poderá pagar no boleto, no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então, clicando no link que vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo, as primeiras 500 pessoas que garantir o seu produto na pré-venda, na compra de um frasco, o segundo frasco você leva com 50% de desconto. Então, clica no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e proteja toda a sua família. Deus abençoe a todos.